Chegamos no momento mais importante do nosso culto, amém? Eu dei um tema para a minha mensagem que diz assim: não culpe quem nada fez. Repete comigo: não culpe quem nada fez. Temos o costume de, sempre que alguma coisa dá errado, queremos colocar a culpa em alguém. Tem que ter um culpado para que as coisas, o porquê das coisas não estarem acontecendo. Quando as coisas não estão acontecendo, tem sempre um culpado. E normalmente esse culpado, presta atenção, normalmente colocamos a culpa no diabo. Mas essa noite, através da palavra, nós vamos perceber que nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do diabo. Nós vamos perceber através das Escrituras que por diversas vezes o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele permite que coisas aconteçam para que tenha um propósito muito maior lá na frente. Amém? Por isso eu quero que essa noite você se desconecte por completo do WhatsApp, que você se concentre naquilo que Deus vai fazer, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração de uma forma poderosa. Eu creio que essa noite é uma noite de conserto. É uma noite onde muitas coisas que estavam desalinhadas vão começar a se alinhar na sua vida. Muitas coisas que aparentemente não aconteciam vão começar a acontecer. Muitas coisas que você não entendia o porquê, você vai entender. E muitas coisas que até então você acreditava que jamais iriam acontecer, Deus esta noite, através da sua palavra, Ele vai te provar que tudo tem um tempo determinado por Ele nesta terra. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu quero ler uma versão mais atual, que diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Jesus, mais uma noite aqui diante da tua presença, mais uma noite diante da tua palavra, pois tu és a própria palavra. E o desejo do nosso coração como igreja é que tu venhas falar conosco, que tu venhas abrir o nosso entendimento, nos mostrando os verdadeiros mistérios que existem atrás dessas letras. A tua palavra nos diz que tu tens um propósito específico na vida de cada um de nós. Por diversas vezes, achamos que estamos sendo esquecidos por ti, Pai. Achamos que estamos vivendo o pior momento da nossa vida e achamos que os teus olhos jamais estão sobre a nossa vida. Mas eu quero te pedir nesta noite que através da tua palavra tu possa trazer o verdadeiro entendimento daquilo que tu tens para realizar na vida de cada um de nós. Que tu possa nos revelar que tudo o que tu faz é porque tu nos ama. O teu amor é um amor incondicional, é um amor que passa por cima de toda e qualquer barreira. E todo pai que ama o seu filho de verdade, ele corrige, porque ele sabe o verdadeiro destino que ele quer dar para o seu filho. Que esta noite, o teu Espírito possa nos revelar com muita sabedoria tudo aquilo que a tua palavra tem para nos falar, e que nós possamos ser verdadeiros filhos e não bastardos. Queremos entender um pouco mais
o porquê das coisas e entender tudo aquilo que tu tens para realizar nesses dias. Eu assim te oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Para que você possa entender, bastardo é aquele que é gerado fora do matrimônio. Todo filho bastardo é um filho que é gerado fora do matrimônio. E a palavra diz que nós somos filhos. E quando paramos para refletir um pouco sobre aquilo que o escritor aos Hebreus ele escreve, nós podemos entender que Deus ele ama, mas como ele ama, ele também corrige. E toda correção que vem de Deus, ela é boa. O problema é que às vezes não entendemos quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós vamos perceber em Gênesis capítulo 45, no final, fala da história de um homem chamado José. José, no capítulo 45, quando ele encontra com seus irmãos, o texto diz que ele diz para os seus irmãos o seguinte: para que eles não se sintam culpados por tudo aquilo que eles fizeram, porque na verdade tudo aquilo tinha um propósito de Deus, para que ele pudesse estar naquele lugar, naquele momento, para poder libertar e trazer sustento para a vida dos seus irmãos e da sua família. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 4, a Bíblia nos conta no momento em que Deus chama Moisés, no capítulo 3 chama Moisés diante da sarça pegando fogo. Deus começa a ter um diálogo com Moisés, e no capítulo 4, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus, ele diz para Moisés que ele estava endurecendo o coração de Faraó. Repare que quando Deus chama Moisés para uma missão, Moisés podia ter pensado, mas o diabo está se levantando, não está permitindo que o povo vá. Mas Deus deixou claro que ele próprio, o próprio Deus, estava endurecendo o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo. Quando nós andamos um pouco mais nas Escrituras, nós vamos ver, em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ver um homem chamado Saul. A Bíblia nos conta que Saul ele foi tomado pelo Senhor e ele começou a profetizar depois que ele foi ungido. Versículo 14. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Espírito do Senhor saiu de sobre Saul, e um espírito maligno, diz a Bíblia, da parte de Deus, veio sobre Saul. Quando nós andamos um pouquinho mais nas Escrituras, nós vamos ver no livro de Jó, capítulo 1, como disse o Reinaldo, um homem que era temente e reto, que na terra não existia ninguém como Jó. E você vai perceber que dessa vez, quem toca na vida de Jó é Satanás, porém, com a permissão de Deus. Quando você anda mais um pouquinho nas Escrituras, você vai ver em João capítulo 9, Jesus anda com os seus discípulos, ele encontra um cego. Os seus discípulos perguntam para ele: mas Senhor, quem pecou para que nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus diz que nem ele pecou, nem os seus pais, não existia pecado naquela doença, mas foi para que se manifestasse a sua glória na vida daquele cego. Quando você vai um pouquinho mais à frente, você vai ver em 2 Coríntios capítulo 12, fala de um homem chamado Paulo. A Bíblia no versículo 7 diz que Paulo, ele chega um momento que ele diz que foi colocado um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás. Mas quando você começa a esmiuçar o texto, você vai perceber que o próprio Deus permitiu que aquilo fosse posto sobre a vida de Paulo, porque Deus queria que a própria graça dele bastasse na vida de Paulo. E nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando de grandes homens na Bíblia, que Deus permitiu que um espírito da parte dele, ou até mesmo uma situação que ele criasse na vida de alguém, para poder impedir durante um tempo agir na vida desse alguém.
E aí você sentado no teu lugar, você me pergunta, mas pastor, que Deus é esse que é um Deus mau? Que Deus é esse que fala que Deus é amor, mas que é um Deus que coloca coisas ruins sobre a vida das pessoas? E aí eu quero fazer um paralelo contigo nesse momento. Eu quero que você reflita e você pense comigo se o seu pai ou a sua mãe, mas de preferência o seu pai, se ele é uma pessoa má. Mas nas vezes que você errou com ele, às vezes que você fez coisas erradas, esse teu pai, ele te corrigiu como eu deveria ter corrigido? Ou ele deixou simplesmente você continuar fazendo o que você fazia? Porque todo pai que não corrige o seu filho, lá na frente ele vai ter um problema muito sério e ele vai perder o controle da vida desse filho. Todo pai que abre mão e não consegue exercer a sua função de pai na vida de um filho, quando esse filho ele atinge uma idade adulta, esse filho ele não respeita em hipótese nenhuma mais esse pai. Por isso o amor, ele precisa ser dado, mas o respeito tem que andar junto com o amor. E Deus, sendo um Deus soberano, um Deus que é conhecedor dos céus e da terra, um Deus que conhece o ser humano, porque a Bíblia diz que foi Ele quem nos criou, Ele, sabendo de tudo isso, Ele coloca limites para que eu e você possamos fazer somente aquilo que Ele determina que façamos. Por isso, algumas vezes na sua vida você vive momentos difíceis e você não consegue entender o porquê você está vivendo. Mas você não consegue viver porque os teus olhos só conseguem te limitar a um palmo na tua frente. Você só consegue enxergar a saída do teu problema. Às vezes você vive um momento difícil financeiro e você pede a Deus para que Deus possa trazer o sustento. E Deus é tão misericordioso que às vezes Ele permite que o sustento chegue até você. E quando o sustento chega, você percebe que através daquele sustento você não consegue sair desse problema. Porque a solução não está no sustento que chega na tua vida, mas a solução está nas decisões que você vai tomar depois desse momento que você está vivendo. E eu quero que essa noite você comigo compreenda que o Deus que nós servimos é um Deus que vai muito além da nossa imaginação. É um Deus que vai muito além daquilo que nós entendemos como Deus. Por diversas vezes nós pegamos esse Deus, colocamos Ele dentro de uma caixa e achamos que Ele precisa fazer aquilo que nós necessitamos que Ele faça. Tem um momento nas Escrituras que diz que pode a criatura mandar no Criador? Não. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. O Criador domina a criatura e não a criatura domina o Criador. Passamos por momentos difíceis e o diabo já entrou na minha vida. Amarra que é o diabo. Nem tudo é o diabo. Você dá tanto poder para o diabo que o diabo nem tem tanto poder assim. A palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz que o Senhor nos deu autoridades para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nenhum dano, diz a Bíblia, não sou eu, nenhum dano irá nos causar. Então toda autoridade na terra nos foi dada por Deus, mas essa autoridade ela só é exercida com sabedoria quando nos conectamos com aquele que criou, aquele que tem autoridade. Quando você se desconecta do Senhor, você quando pega um peixe e tira ele de dentro da água, esse peixe depois de um tempo ele morre, porque a conexão dele é a água. Quando você pega uma planta e você arranca ela da terra, essa planta ela morre, porque aquilo que alimenta a planta é a terra. Quando você pega um ser humano como eu e como você e nos desconecta daquele que nos criou, com certeza iremos morrer, porque nós não fomos feitos para vivermos a sós. Nós fomos enxertados nesta terra para viver 100% conectado com aquele que nos criou. E quando esse entendimento começa a chegar na nossa mente, as dificuldades quando chegam, a gente começa a parar para refletir e entender o porquê estamos passando por isso e para que estamos passando por isso. Quando você começa a perceber que
que aquilo que você está vivendo nada mais é do que uma permissão de Deus para que você passe por isso, para que você conserte aquilo que precisa ser consertado. As coisas, depois de um tempo, elas começam a mudar na tua vida. Só que existem irmãos que passam por dificuldades e Deus envia um anjo, e esse anjo estende a mão e ajuda essa pessoa. E no primeiro momento que essa pessoa sai do momento que ela estava vivendo, ela volta a fazer tudo o que ela fazia novamente. E aí ela se tranca no seu quarto e ela chora e ela fala: Deus, tu não me ouves. Deus te ouve todo instante. Quando você está no teu carro, Deus te ouve. Quando você está na tua casa, Deus te ouve. Quando você está no teu trabalho, Deus te ouve. A pergunta que eu quero te fazer essa noite é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado aquilo que Deus tem para falar nos teus ouvidos? O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você invocar ao Senhor, Ele vai te responder, mas o problema é você inclinar os teus ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para te revelar. E baseado nisso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8. Diz assim, eu quero ler o texto todo para que nós possamos entender, amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo, volta um pouquinho, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, preste atenção aí, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve, preste atenção nisso, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço
me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Esse é o momento em que o Senhor começa a falar com o povo, mostrando para o povo que tudo que eles viveram tinha um propósito. E é isso que eu quero nessa noite, junto contigo, construir na nossa mente, consertar algumas coisas que estavam desalinhadas e entender através das Escrituras aquilo que Deus nos chama nesses dias para realizar na terra. Em Êxodo capítulo 4, quando Deus ele chama Moisés, a Bíblia nos conta, depois você lê na tua casa, a Bíblia nos conta que tem um momento, coloca para mim, Êxodo capítulo 4, versículo 20. Tem um momento em que Deus chama Moisés, a Bíblia diz que Moisés chama a sua esposa Zípora, seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, e eles vão até o Egito. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Preste atenção agora no 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. 26. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Eu quero que você tente imaginar esse momento. Deus chama Moisés para uma missão. Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, tu vai libertar o povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Talvez Moisés ali não entendeu nada naquele momento. Como posso ir para uma missão que o próprio Senhor está dizendo que essa missão vai ser falida? Mas o que me deixa apaixonado pela vida de Moisés é que Moisés ele não titubeou, ele obedeceu. Ele foi lá e cumpriu aquilo que Deus havia ordenado. A Bíblia diz que ele pega a sua família, coloca sobre um jumento, ele desce, ele chega até uma estribaria, uma hospedagem, e de repente ali a Bíblia diz que o Senhor quis o matar. E talvez você se pergunte: mas como pode um Deus que chama Moisés para uma missão querer matar Moisés? E eu quero que você preste muita atenção aqui. Quando Deus chama Abraão para uma missão, a Bíblia diz que tem um momento em que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, toda criança com 8 dias de vida, ela precisa ser circuncidada. Toda criança com 8 dias, menino, precisa ser cortado o prepúcio. Ele precisa ser circuncidado. E vale a pena nós lembrarmos que Moisés, quando ele nasceu, foi um momento em que Faraó mandou que todas as crianças fossem mortas. Quando nascesse menina, sobrevivia. Quando nascesse menino, tinha que morrer. Você conhece a história melhor do que eu. A Bíblia diz que a mãe de Moisés cuida dele durante 3 meses. Depois de 3 meses, ela não tinha mais como esconder o menino, ela coloca no ribeiro, porque na verdade as crianças eram mortas no próprio ribeiro. A mãe de Moisés coloca ele no ribeiro,
a sua irmã Miriam corre atrás. Quando vê a filha de Faraó pegando o cesto com Moisés, ela pergunta: quer que eu chame alguém para te ajudar a tomar conta da criança? A filha de Faraó diz sim. Ela chama a própria mãe. A mãe vai junto com Moisés para dentro do palácio, e Moisés é criado dentro do palácio. Mas eu quero contigo agora pensar um pouco, porque afinal de contas nós fomos feitos para pensar, amém? Era costume dos judeus, com 8 dias de vida, as crianças serem circuncidadas. O texto não diz, mas creio eu no meu espírito que nos 3 meses que Moisés ficou com a sua mãe, ele foi circuncidado por ela. Porém, naquele momento em que Deus chama Moisés para uma missão, Moisés, quando sai, a Bíblia diz que Moisés, quando ele é criado no palácio, de repente ele sai, ele vê um egípcio batendo num judeu, ele compra o barulho, ele mata um egípcio. Você conhece a história, a Bíblia diz que ele sai fugido do palácio, ele se encontra com Jetro, ele casa com Zípora, que é a filha mais velha de Jetro. Passado um tempo longo, Moisés está cuidando ali do rebanho, e de repente Deus se apresenta para ele em Êxodo capítulo 3, diante da sarça, e ali tem uma conversa com Moisés. Deus chama Moisés para uma missão, manda Moisés voltar para o Egito, porque aquele faraó que até então conhecia Moisés já não se encontra mais lá, ele tinha morrido, e entrou um outro faraó, e que as pessoas não iriam mais lembrar de Moisés, e que Moisés precisava cumprir a missão de Deus. Você está aí? E a Bíblia diz que Moisés, ele responde que sim, ele vai para essa missão. Mas eu quero chamar a tua atenção. Quando Deus chama você e a mim para uma missão, nós precisamos estar preparados para a missão, porque Deus jamais vai usar alguém que não esteja preparado para ela. E se não estiver preparado, eu quero que você entenda que Deus capacita, porque a Bíblia diz que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém? Então chega esse momento aqui em Êxodo capítulo 4, que Moisés se encontra com a sua mulher Zípora, com seus 2 filhos. O texto não diz, mas creio eu no meu espírito, que essa circuncisão que foi feita, não foi feita em Moisés, foi feita em um de seus filhos. Porque o anjo aparece para Moisés querendo matar Moisés. Então Zípora, ela como uma mãe protetora que era, ela pega uma pedra, ela corta o prepúcio da criança, e ela vê todo aquele derramamento de sangue, e ela percebe que tudo aquilo, e ela começa a chamar Moisés de homem sanguinário. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Moisés, era necessário circuncidar a criança. Porque, pensa comigo, imagina Moisés chegando no Egito, dizendo para aqueles homens que lá estão, que precisavam circuncidar a criança, os seus filhos que fossem nascer com 8 dias. Imagina quando chegasse a vez das pessoas de repente perguntarem: e o teu filho, como é que é? O meu não é circuncidado. Então Deus precisava fazer com que acontecesse na vida de Moisés, para que Moisés tivesse autoridade para fazer na vida dos outros. E assim é o Deus que nós servimos. Deus, Ele primeiro vai fazer na tua vida, para depois usar você para fazer nos outros. O problema é que às vezes você quer fazer na vida dos outros aquilo que ainda não foi feito na sua. Isso não acontece. Mas pastor, o que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver com aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus? O que isso tem a ver com os problemas que nós passamos, que às vezes nós colocamos a culpa no diabo, e nem sempre é o diabo, mas na verdade aquilo é um propósito de Deus? Tem tudo a ver. Porque naquele momento talvez Moisés pudesse pensar: poxa, Deus me chamou para uma missão, mas o inimigo está lutando para me matar, para me tirar do foco. Moisés entendeu que era o próprio Senhor que estava lutando contra ele, e que ele precisava fazer alguma coisa para que Deus se agradasse dele e continuasse permitindo que ele continuasse tratando e trajando aquele caminho. E quando Moisés ele cumpre aquele propósito, o menino é circuncidado. Você vai perceber depois que tudo aquilo acontece. Moisés se apresenta diante de Faraó, mas a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, vem as 10 pragas. E agora que eu quero entrar contigo na mensagem. Por que Deus endureceu o coração de Faraó?
Por que Deus permitiu que Moisés passasse por tantas dificuldades? Por que Deus não libertou logo o povo no momento em que Moisés chegou e falou: ó, pessoal, eu vim da parte de Deus, a maior prova é aqui, ó, vou pegar o meu cajado, vou jogar no chão, vai virar uma cobra, eu vou agarrar pela cauda, ele vai virar um cajado de novo, isso é provar para vocês que Deus é comigo, me obedeçam, me sigam, que nós vamos sair do Egito. Eu quero perguntar para você nessa noite, se Deus fizesse dessa forma, você crê no teu espírito que o povo iria acreditar que Moisés realmente era o enviado por Deus? Deus endureceu o coração de Faraó para que todas as dificuldades fossem acontecendo e para que os propósitos, os mistérios de Deus fossem acontecendo, os milagres de Deus fossem se cumprindo. Porque o ser humano, é triste dizer isso, mas ele só crê. A gente fala muito de discípulo que pediu para ver, Tomé. Falamos muito sobre Tomé, não porque Tomé, mas muitos de nós nos comportamos como Tomé. Precisamos por diversas vezes ver para depois crer. Deus precisa fazer um milagre primeiro para depois nós acreditarmos que Ele está conosco. Quando você pega aqueles homens da Bíblia do passado, eles acreditavam. Imagina um homem chamado Abraão, aonde o seu pai era um idólatra chamado Terá, adorava outros deuses. E de repente Deus chega para esse homem chamado Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, eu vou te levar para uma terra que eu tenho propósito contigo. Você imagina um homem desse, ouvindo a voz de Deus, largando tudo para trás e seguindo o conselho daquele Deus que até então não tinha se manifestado a ele? Você vê Moisés cumprindo o propósito, chegando diante de Faraó, um homem que era poderosíssimo, chegando para ele dizendo: ó, Deus manda te dizer que agora Ele vai libertar o povo. Que autoridade é essa? Que poder é esse? Quando nós paramos para refletir, igreja, nós começamos a perceber que por diversas vezes nós nos questionamos o porquê que as coisas não estão acontecendo. Perguntamos a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite que tudo isso aconteça? Mas eu quero que essa noite você reflita e pense naquilo como tem sido a tua vida até aqui. Como você tem se comportado diante das adversidades que o mundo tem colocado sobre você? Como tem sido a sua postura diante de um Deus todo-poderoso que você crê? Você realmente tem andado com Deus pelas coisas que Ele tem te dado? Ou você tem andado com Deus por aquilo que Ele é? Você tem falado de Jesus porque um dia falaram para você que Jesus cura? Ou você tem falado de Jesus porque você crê no teu coração que Jesus é poderoso para mudar a tua história de vida? Eu não sei o que você está passando, nem tampouco sei o que você está vivendo, mas eu vim aqui essa noite para te dizer uma única coisa: não fique preocupado se é o diabo ou se é Deus. A única coisa que você precisa é ouvir a voz do Espírito e entender o tempo que você está vivendo. No livro de Eclesiastes fala que tudo tem seu tempo determinado. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher. Eu não sei se o tempo que você está vivendo é tempo de colher alguma coisa, ou se é simplesmente tempo de se calar e esperar aquilo que Deus tem para realizar. Talvez se Jó tivesse murmurado, porque os seus amigos chegaram para ele e começaram a falar do Deus que ele servia. A sua mulher chega a um ponto de dizer para Jó o seguinte: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó tinha tanto conhecimento do Deus que ele servia, que ele diz: nu eu saí do ventre, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Nada nem ninguém mudava a mente de Jó diante daquele Deus que ele servia, diante do Deus todo-poderoso que ele cria. Mas espera aí, pastor, Deus permitiu que 7 filhos de Jó morressem, 7 filhas morressem, que todos os seus gados, tudo que ele tinha fosse jogado por terra. Como continuar adorando esse Deus? É exatamente aqui nessa noite que eu quero chegar contigo. Adorar a Deus no meio do caos. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Adorar a Deus no momento em que teu pai natural, ele te coloca de castigo e você entende que aquela correção não é uma correção para te ferir, mas é uma correção para te fazer um homem forte, um homem temente, um homem que conhece as disciplinas e tem aquilo que pode e aquilo que não pode.
No momento em que teu pai te corrige, é o momento em que você mais fica enfurecido. Mas é nesse momento que você precisa refletir e entender o porquê você está sendo corrigido. Porque toda correção, quando você é corrigido por alguém que te ama, você é tratado como filho. Mas quando você não recebe a disciplina verdadeira, você se torna um bastardo. É o que diz a Bíblia, você leu comigo em Hebreus. Hebreu é aquele que não é gerado no matrimônio. Bastardo é aquele que não é gerado diante daquele compromisso de homem e mulher. E quando eu falo em bastardo, entenda uma coisa nesta noite. Eu não estou falando de pessoas que são geradas fora do casamento, amém? Amém? Eu estou falando de pessoas que não entenderam a verdadeira identidade que Cristo colocou sobre elas. Todos nós somos filhos. E eu quero, para poder fechar minha mensagem, eu quero que coloque em Gálatas capítulo 4, por favor, versículo 1. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu sou apaixonado nesse texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu quero que volte só no versículo 1, por favor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Todo herdeiro, quando ele é menor, ele não tem autoridade para herdar a sua herança. Ele sempre vai estar debaixo de tutores e curadores, até o momento em que ele deixa de ser menor e ele vira um adulto. Quando ele vira um adulto, aí ele começa a ter todo o domínio sobre aquilo que é dele. Mas um detalhe importante: o herdeiro, ele só tem direito a uma herança quando o verdadeiro dono da herança morre. Aí o herdeiro tem direito à herança. Eu e você fomos adotados como filhos. Nós temos direito a essa herança. Porém, só vai herdar a herança aqueles que deixarem de ser meninos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando me tornei grande, deixei para trás as coisas de menino. O que nós, igreja, precisamos entender, que a maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com a vivência. Amém? Alguns acham que viver muitos anos traz muita experiência, e realmente traz um pouco. Mas eu conheço pessoas, e você também conhece, pessoas que não viveram tanto, mas que passaram por tantos problemas, que trazem uma maturidade muito maior do que pessoas que viveram muitos anos. Porque todo aquele que vive uma experiência, essa experiência traz algo dentro do seu ser, que traz maturidade. E essa maturidade que nós precisamos nesses dias. No momento em que você estiver diante de uma situação em que você acredita piamente que é o diabo que está causando na tua vida, antes de você acusar o diabo, eu quero te pedir em nome de Jesus que você ore e que você peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao teu coração se realmente isso é do diabo ou se é Deus permitindo que você passe por isso, para trazer crescimento para a tua vida, para você depois, no momento oportuno, herdar aquilo que é teu. Porque Deus, Ele jamais vai entregar na mão de um menino aquilo que o menino não tem condições de herdar. Deus, Ele primeiro permite que nós possamos passar por momentos difíceis,
nos tratando para que nós possamos deixar para trás as coisas de menino, nos tornarmos como adultos, para poder herdar aquilo que realmente é nosso. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você fomos adotados por adoção como filhos, e um filho, ele tem todo o direito à herança do seu pai. Então eu te pergunto nessa noite, você acredita de verdade que tudo que você está vivendo é propósito de Deus? Não. Se for coisas boas, eu creio que é. Se for coisas ruins, eu creio que não. Mas pastor, então por que eu estou vivendo? A pergunta é: você está vivendo para que o Senhor permita que você amadureça, para que você possa herdar aquilo que Ele tem para você? Ou se você não tem se posicionado e não entendeu aquilo que Ele tem para te entregar? Deus só permitiu que Moisés fosse Moisés porque Moisés entendeu que no primeiro momento em que ele vai, se coloca à disposição para fazer uma grande obra, ele se depara com o Senhor querendo matar, diz a Bíblia, você leu comigo. Moisés, como você vai chegar diante de um povo e vai mandar esses meninos lá, com 8 dias de vida, serem circuncidados, se o teu próprio filho não é circuncidado? Pastor, como você vai pregar de amor se você mesmo não vive amor? Pastor, como você vai pregar de casamento bom se você não vive um casamento bom? A Bíblia diz que tudo isso é como um sepulcro caiado, lindo por fora, mas por dentro um estrago só. Nós precisamos, igreja, deixar de mostrar para os outros quem somos e sermos verdadeiramente aqueles que o Senhor nos chamou para ser. Hoje muitas pessoas se preocupam de mostrar para os outros quem são e deixam de viver aquelas pessoas que realmente Cristo chamou para que sejam. Pessoas estão muito mais preocupadas de querer mostrar para as pessoas que são bons pregadores. Mas que adianta pregar muito e viver pouco? De que adianta querer abrir a sua boca e começar a profetizar se as verdadeiras profecias não se cumprem na sua vida? Quando Jesus me chamou para caminhar com Ele, o dia que eu decidi andar com Jesus, esse dia, eu lembro como se fosse hoje, 2016, agosto de 2016, eu decidi largar para trás as coisas de menino, e eu decidi viver aquilo que Deus tinha para mim. E olha que eu tinha passado por tantos problemas, tantas dificuldades, a vida financeira lá em cima, a pipa voando. E eu podia ter pensado, que Jesus o quê, pô? Que Jesus o quê? Eu estou voando, por que eu quero Jesus? Mas eu entendi que quando Ele bateu no meu coração, Ele me chamou para andar com Ele. Eu entendi que aquele momento Ele estava me dando uma oportunidade de transformar a minha vida, o meu ser. Ele estava me dando a oportunidade de eu enxergar um horizonte que até então eu não enxergava. Eu achava que a minha vida ela era restrita àquele mundinho pequeno que eu vivia. As farras que eu vivia, as noitadas que eu perdia. Eu achava que aquilo era muito bom. Mas Jesus Cristo conseguiu me mostrar, através das suas escrituras, que o que Ele tinha reservado para mim era muito maior do que aquilo que eu vivia. E hoje, quando eu olho e vejo minha linda esposa, meus 3 filhos que eu amo, eu vejo uma igreja como essa, eu percebo que os planos que eu tinha lá atrás não se comparavam aos planos que Ele tem hoje para mim. Mas eu só consegui entender isso porque quando eu tive um encontro com Ele, eu quis comer esse livro, eu vivi esse livro de manhã, de tarde e de noite. Eu queria entender quem Ele era. Eu não acreditava que Ele era um Deus que as pessoas diziam que Ele era. Eu queria conhecer Ele na intimidade. Entenda uma coisa, eu não sou um teólogo, eu não sou um PhD em teologia, mas eu leio esse livro para entender o Deus que eu sirvo. Porque como eu vou falar de um Jesus que eu não conheço? Como eu vou falar de um Jesus que eu não tenho experiências? Se alguém vem falar de milagre comigo, eu falo, cara, eu conheço milagre, porque eu já vivi. Se alguém fala de profecia, eu falo, cara, eu sei que é profecia.
Porque em 2006 eu estava numa boate e uma profeta se levantou e falou: esse lugar não é para você. Deus não te chamou para entrar nesse lugar, Deus te chamou para viajar o mundo e pregar o evangelho dele. Então eu creio em profecia. Mas não adianta só crer e você não conhecer o Deus que você serve. Esse livro, ele foi escrito para mim e para você. Esse livro foi deixado para que nós possamos conhecer aquilo que ele tem para nos revelar. Por isso, quando estamos diante de um problema, antes de nós acusarmos o inimigo da nossa alma, precisamos entender se aquilo vem da parte de Deus ou vem da parte do inimigo. O inimigo leva tanta culpa que ele mesmo nem tem culpa de tantas as coisas. Um amigo meu diz que o dia que nós tivermos a oportunidade, quando nós estivermos na glória com o Senhor e nós realmente entendermos quem era o nosso inimigo, fala: cara, é desse cara aí que tinha medo? Porque a Bíblia diz que aquele que está, preste atenção nisso, a Bíblia diz, não sou eu, que aquele que está em nós, ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Ele não é maior, ele é muito maior. Então por que você tem medo do inimigo da tua alma? Por que você tem medo de algumas coisas que acontecem contigo? Por que você acredita que o diabo tem poder para tocar na tua vida e mudar a tua família? O mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Legalidade, o diabo só pode tocar quando ele tem legalidade. Por isso que quando ele se apresenta para Deus, fala assim: o teu servo Jó, ele só é temente porque ele tem tudo que tem. Se você deixar eu tocar naquilo que é dele, perceba o seguinte, ele pede para Deus autorização para tocar na vida de Jó. Se você deixar eu tocar na vida dele, você vai perceber que ele não é tão temente assim. Aí Deus fala assim: tá bom, cara, tu pode tocar na vida dele, mas só não pode tocar na alma dele. Toca em tudo que é dele, mas só não vai tocar na alma dele. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, e é isso que eu quero que você saia daqui essa noite. Jó perdeu tudo, mas Jó só não perdeu uma coisa: a conexão com o Pai. Quando eu disse que a planta, quando ela é arrancada da terra e ela morre, Jó foi retirado tudo dele, mas a conexão dele continuava no Senhor. Jó era sustentado simplesmente pelo Senhor, e Jó entendia que o mesmo Deus que deu, ele chega um momento que ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que até para tirar, quem tirou foi Deus, não foi Satanás. E quando ele faz essa declaração, aí no capítulo 19, versículo 25 ou 25, 19, não estou bem lembrado, ele diz: o meu Redentor vive e se levantará. Jó entendeu que o Deus que ele servia é um Deus que iria se levantar a qualquer momento para mudar toda aquela história de vida. Aí quando você vai para o capítulo 42, você vê que o último estágio de Jó, diz a Bíblia, foi muito maior do que o primeiro. Por quê? O problema não é como se começa, mas é como se termina. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza de uma coisa: você só está no meio do processo. E você não pode sair daqui hoje acreditando que o meio do processo é o final da tua vida. O meio do processo é simplesmente o meio. Tenha certeza que o final é muito melhor do que o meio, mas o meio é que vai forjar o teu caráter e a pessoa que você vai ser lá na frente. Que o Espírito de Deus nessa noite te abençoe e traga graça para o teu coração, em nome de Jesus.